Shalom, queridos, Pastor Anderson aqui para mais um tempo de oração intercessória, de palavra profética e de manifestação do Espírito Santo de Deus. Você é o meu convidado a estarmos aqui mais exatamente 45 minutos de áudio. Nossos áudios têm sido um instrumento de libertação e cura em muitas casas e em muitas famílias. Sabemos que por trás desses áudios existe uma dedicação do Criador, uma dedicação do servo, uma dedicação a qual fui chamado para ministrar, para pregoar o Evangelho de Deus, para falar algo sobrenatural. Hoje nós vamos nosso treinamento no Espírito Santo hoje. Às 0h22. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 3 até o versículo 14. Amém? Eu vou te dar o tempo para você pegar a sua Bíblia e abrir ela. Conseguiu abrir? Amém? É o tempo do Espírito Santo. Diz assim, Ezequiel 37, do capítulo 3 até o 14, diz: E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me ordenou, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito de vida. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu-se a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz a Israel, assim diz o Senhor teu Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, estou dizendo isto, e o farei, assim diz o Senhor. Ezequiel 37, do versículo 3 até o versículo 14. Querido, envolvimento nos 3 níveis: corpo, alma e espírito. Querido, nós vamos nos envolver no reino de Deus como se fosse a nossa última hora. Deus quer se revelar. A vontade de Deus é ser revelado. Precisamos estar totalmente quebrantados. Amém? Estamos falando agora de quebrantamento. O mesmo Deus que faz nascer é o Deus que
que faz morrer, é o Deus que tem contado os nossos dias, é o Deus que conhece a nossa história. Amém? As nossas lágrimas, as minhas lágrimas, quando estou muito cheio na presença, quando passo muito tempo buscando o Espírito Santo, as minhas lágrimas são diferentes das lágrimas que normalmente choro, pois nas minhas lágrimas vem um derramamento da obra de Deus que é feita com muito amor, com muito zelo. Esta obra abala toda uma cidade. As coisas que nós viemos guardar no nosso coração, elas são liberadas para fora, são abaladas em todos os níveis físicos e espirituais do nosso ser. Algumas profecias sobre o meu ministério, sobre o seu ministério, serão reveladas nesta palavra de Ezequiel 37, versículo 13 e 14. Nós fomos chamados para uma geração morta, uma geração fria, uma geração individualista, orgulhosa, que tem uma grande dificuldade em perdoar, em liberar perdão, em se unir. Amém? A Bíblia diz que nós somos um grande exército, e quando um exército está em forma, quando um exército está em linha de guerra, a vitória é mais completa, porque o próprio Deus, que já nos deu, o Senhor dos exércitos, ele está indo à frente da batalha. O general de guerra, Jesus de Nazaré, está indo à frente das nossas guerras, das nossas lutas. A Bíblia diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os consola em todas elas. Então vamos voltar ao tema do nosso treinamento no Espírito de Ezequiel 37, versículo 1 e versículo 2. Aonde estava Ezequiel? A Bíblia diz que ele foi levado, amém? Que a mão do Senhor veio sobre ele, e ele foi no Espírito. Ou seja, Ezequiel teve uma visão espiritual. Ele foi transladado no seu espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de oração, elevou-se a Ezequiel e o levou a um vale. Querido, um ambiente assombroso. Imagine, irmãos e irmãs, milhares de crânios, milhares de ossos, milhares de joelhos, de pernas, de braços, de ossos ali, e esses ossos estavam extremamente secos. Aqui diz em Ezequiel 37, 1, 2, veio sobre mim uma mão, a mão do Senhor. Ele me fez sair como? No Espírito. Então o corpo de Ezequiel ficou e ele se moveu no Espírito. Amém? E aí diz que ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, nem tudo que está cheio tem vida. Preste atenção na revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Você não vai tomar um copo cheio de veneno. O copo está cheio, mas no copo existe morte. Então, o vale estava cheio, mas não estava cheio de vida. Estava cheio de ossos totalmente seco. A Bíblia fala em Ezequiel 37, 1, 2 que este vale estava com ossos sequíssimos. Mas vamos nos atentar ao que o Senhor tem para nos ministrar. Diz assim, que me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, ao redor, ou seja, rodear este vale. E eis que eram muito numerosos, incontáveis, sobre a face do vale. E eis que estavam totalmente secos. Agora imagine a visão do homem de Deus. Imagine você ser transladado no Espírito, movido no Espírito. Ezequiel, ele se depara com o inusitado, com o improvável, com o impossível. E Deus manda Ezequiel profetizar. Engraçado que Deus chama ele filho do homem, profetiza. Primeiro ele questiona sobre a fé de Ezequiel. Ele diz assim, porventura viverão estes ossos? Porventura esses ossos voltarão a viver?
Porventura eles voltarão a ser seres viventes? E Ezequiel fica calado. Deus manda Ezequiel profetizar, e eu fico imaginando como é poderoso o Espírito de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Como é poderoso quando o Espírito de Deus está na casa. Ele nos faz fazer coisas extraordinárias. Aos olhos naturais, o homem natural não consegue entender as obras do Espírito, porque o homem natural é carnal, e ele cogita das coisas da carne, mas o homem espiritual, ele cogita das coisas espirituais. Daquilo que os olhos não viram, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, daquilo que está preparado para os seus santos. Amém? Aleluia. Então o improvável acontece. Primeiro, vamos entender, você terá que usar a sua boca para profetizar diante de uma situação que está na sua frente. Você vai ter que usar a sua boca para profetizar aquilo que é improvável. Segundo, para profetizar aquilo que é impossível ao olho nu. Terceiro, para profetizar aquilo que é inquestionável. Amém? Improvável, que só Deus pode fazer. Impossível, porque a mão de Deus está. Inquestionável, porque milagre não se questiona. Milagre se vive. Milagre não se posiciona. Milagre é milagre e você toma posse. É o milagre de Deus. Nós não podemos questionar o milagre. Amém? Lembra do filme Quarto de Guerra? Vai ter uma hora que você vai voltar do trabalho para a sua casa, enfurecido, né, com o diabo, e você vai entrar na sua casa colocando o diabo para correr, para que ele saia do seu casamento, para que ele saia dos seus filhos, para que ele saia do seu esposo, do seu trabalho, da sua sala, dos quartos, do banheiro. Você terá que, em algum momento da sua vida, tomar uma postura de autoridade, chamar de volta, né? Deus te chama de volta como profeta para retomar aquilo que foi dado, né? Foi dado de graça por Adão para Satanás, que é o governo de todas as coisas terrenas. E nós estamos falando de vale, de pó, de ossos, de seres humanos, até nós chegarmos no nível do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a face do vale. Então aqui logo a palavra diz que o vale tinha uma face. E que sobre esta face existia inúmeros, incontáveis ossos secos. Isso quer dizer que o Senhor, mesmo olhando para a nossa vida como um vale de ossos secos, o Senhor, Ele ainda consegue nos restaurar, nos redimir, nos reedificar, nos levantar novamente, nos tornar soldados que outrora foram feridos pela igreja, feridos por pastores, feridos pela mão de Satanás, feridos pelas trevas, feridos pelo próprio ato pecaminoso. Mas a igreja vai além, amém, meus irmãos? A igreja vai muito além de uma mensagem pregada no domingo. Assim que você almoça todos os dias e janta todos os dias, toma café todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Então, a igreja vai além de uma mensagem pregada no domingo. Vai muito além de pegar o microfone e cantar aqui na frente. Você vai subir em alguns altares, mas mesmo subindo para pregar ou cantar, vai ter momentos que você vai sentir que você vai sair, vai desistir, vai voltar, vai retroceder. Talvez você não consiga chegar no centro da vontade poderosa de Deus, por justamente não esperarmos o processo de crescimento. No Vale de Ossos Secos foi instantâneo, mas houve barulho, houve um tempo, um inteirinho de tempo. Ezequiel fala em 37, diz que houve um ruído primeiro para que houvesse o espírito vivificado, para que o ser vivente acontecesse. Houve um barulho no vale, ruído, ossos com ossos, se trocando, se tocando. É um barulho ensurdecedor diante do profeta. E essa geração
ela não precisa de tantas informações sobre Deus, sobre Jesus. Sabe, essa geração, ela não tem desculpa, porque a internet prega sobre Jesus na internet, prega sobre Jesus nas praças, prega sobre Jesus na igreja. Hoje, nós somos a geração que mais tem informação sobre Jesus, porém, é a geração que mais está distante de Deus, a geração que está mais fria nas igrejas. Então, é uma geração que o pecado está normalizado. Não se escandalize, mas já no Brasil tem igrejas satanistas, já no Brasil tem igrejas defendendo outras bandeiras. Então nós precisamos crer, querido, que estamos vivendo numa geração de vale, de ossos secos, mas ainda existe profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, que profetizam. E é engraçado que sua vida estava travada há 5, 10, 15 anos atrás, e você começou a andar com um homem de Deus, com a mulher de Deus, com o profeta de Deus, e instantaneamente as coisas começam a dar certo, as coisas começam a se abrir, milagres começam a acontecer, bênçãos começam a chegar, amém? A vida começa, porque aonde há esperança, há aumento de fé, e onde não há esperança, há um aumento de incredulidade. Quando o profeta chega diante do vale de ossos secos, ele não tem esperança alguma, ele sabe que Deus iria interagir ali, que Deus iria fazer algo, tanto é que ele é testado por Deus, amém? Ele é testado por Deus, Deus já começa liberando sobre ele algo sobrenatural, ele diz assim, filho do homem, né, capítulo 37, versículo 1, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ezequiel diz, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. Mas como operar sinais, maravilhas, diante de uma geração que vai no culto para julgar, que vai no culto para ficar distraído, que vai no culto para conversar, que não está na mesma sintonia, numa sintonia de quem passou dias e horas e horas e horas se consagrando em oração e jejum? É por causa da graça que nós não somos consumidos. A graça de Deus que ressuscitou o exército de ossos, a mesma graça está movendo a sua vida agora, aleluia. Ela está esperando que alguém profetize sobre você. Deus está esperando um clamor, para depois fazer um tremor. Para que os barulhos, para que os ruídos de ossos começassem a acontecer, o Espírito precisava de uma boca profética, de uma voz profética. Deus não levou o profeta ali à toa, ele levou o profeta num ambiente de guerra, porque os ossos eram de homens, de exército, de um grande exército, porque se formou, a própria palavra diz, Ezequiel 37, se formou ali um grande exército. Então logo, aquele vale, por que aqueles ossos estavam ali nos vales? Porque no tempo de Davi, no tempo de, vamos supor que essa visão fosse realmente uma visão totalmente real, né? Ainda que o profeta fosse levado no espírito, as vitórias aconteciam, não aconteciam nos montes, as grandes guerras, elas não aconteciam nos altos montes, as grandes guerras, elas aconteciam nos vales, né? Tem o vale de Jaboque, tem vários vales ali na região de Israel, aonde eles formavam trincheiras, aonde Baraque, né, venceu ali diante da juíza Débora. Então esses vales eram onde aconteciam as grandes mortes, e o profeta disse que era na face do vale, ou seja, no pêndulo do vale, no local mais estratégico do vale. Então era um exército que foi abatido, mas o Senhor levanta. A Bíblia diz que o justo pode cair por algumas vezes, mas o Senhor, de todas as vezes que ele cair, o Senhor o levantará. Deus está te levantando nessa noite. Amém? Deus está levantando você.
Deus está levantando a sua casa. Deus está levantando a sua família. Eu creio que Deus não vai dividir a sua glória com homens. O profeta não é substituto de Deus, mas o profeta fala em nome de Deus. O profeta é a porta-voz de Deus. Aleluia! Ele é o representante do Senhor. É por isso que Jesus tinha e tem, os dois ministérios. O ministério profético e o ministério sacerdotal. Eu amo o ministério profético, mas também amo o ministério sacerdotal. Uma hora nós estamos mais fortes no ministério profético. Uma outra hora nós estamos mais fortes no ministério do sacerdócio, que é servir. O sacerdote, ele fala de Deus para o povo. Ele é o pregador, ele é o ministro de louvor, é a ministra da dança, que profetiza também através da sua dança. Amém? Então, Deus, deixa o profeta profetizar. Deus poderia fazer isso, no estalar de dedos, dizer: ossos, vivam. Mas Deus esperou. Deus deixou a qualidade do profeta de liberar a palavra. Todas as vezes que você abre a sua boca para orar e você diz: o Senhor vai me ajudar a conseguir vencer este obstáculo. O Senhor vai à sua frente. Ele vai contigo. Amém? Então, eu quero dizer para você nesta madrugada: deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Não vem aqui me dizer que as coisas não estão fluindo, porque elas estão. Não venha com pressa. Não venha para o culto apressado. Não venha nos dar desculpas esfarrapadas. Porque Deus, querido, talvez você fale assim: poxa, é muito tempo, 1h30 num culto. E se Deus pedisse as suas 24 horas? Se Deus pedisse para você, se Deus pedir, que ele tem que pedir, acaba pedindo. A questão é se nós realmente queremos obedecer, se nós realmente queremos fazer com que este culto sobressaia. Porque 1h30 é pouco para o que Deus quer derramar sobre você e sobre a sua vida. E muitas vezes o espírito de oração que clama, ele está dizendo para você: querido, se consagre, se guarde. Logo mais vai ter culto. Logo mais você vai ouvir a voz do Altíssimo. Você está indo entregar. O problema das pessoas é que elas não entenderam o processo do culto. O culto não é nosso, o culto é do Espírito Santo de Deus. O culto, ele não é para você, o culto é para o Senhor. Então, você precisa entender que é preciso dedicar-se cada vez mais na excelência de servir, na excelência de abraçar, na excelência de ajudar. De que vale ter um ministério com o nome Ágape, ou um ministério com o nome Voz, ou um ministério chamado de amor, ou da voz de muitas águas, se nós não demonstrarmos amor pelas vidas, amor pelas almas, se estamos ali para viver o milagre da ressurreição. Porque o que representa o vale de ossos secos hoje? O deserto, o vale, é o mundo. Os ossos secos, essa geração que sabe que Deus existe, mas não quer de maneira alguma dobrar os seus joelhos e nem confessar com a sua boca de que Deus é o Senhor e Salvador e Deus nosso. Deus poderia, no estalar de dedos, levantar aquele exército de ossos secos e fazer sozinho o trabalho. Mas Deus ama trabalhar em conjunto. Gênesis capítulo 1 diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Está no verbo, amém? No plural. Não é um isolamento, um Deus isolado. É um Deus no tríade de Deus, na trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Filho e o Pai. O Filho, o Espírito Santo e o Pai. Independente da colocação hierárquica, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está se movendo
Amém? Então tem coisas que Ele, Deus, vai te orientar. Tem coisas que você, como na qualidade de homem de Deus, de mulher de Deus, terá que fazer. Amém? E terá que ser. Terá que haver uma mudança de postura. Deus disse a Ezequiel: olha e veja você mesmo. Você, Ezequiel, consegue fazer tamanha obra? Você consegue profetizar neste vale? Filho do homem, você consegue sozinho? Ezequiel, totalmente cheio do Espírito Santo, amém? Ele olha para aquilo, para algo impossível, e fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, eu pergunto para você, esta madrugada de oração: o que você está vendo hoje? Pastor, estou vendo o meu casamento destruído. Eu estou vendo a minha família desviando. A questão de você ver é uma posição. Você pode ficar posicionado, olhando, ou você pode ficar ajoelhado, orando. Eu vou dizer de novo: a posição e a postura sua tomada diante de uma guerra, diante de uma luta travada, diante de um grande desafio, diante de uma grande situação de perca ou de depressão, amém? A sua postura, ou você vai ficar como o povo na época de Noé, olhando a chuva encharcar todo o planeta e morrendo, porque já não poderia mais entrar ali, porque o anjo fechou a porta da arca. Ou você poderia ter a posição de Noé, de construir louvando uma arca, uma presença, para carregar o Deus Todo-Poderoso. Ou você pode ter a postura de ficar olhando o barco afundar, ou a casa pegar fogo, ou de dobrar os seus joelhos e começar a orar pelo seu esposo, e declarando: vai se converter, corpo, alma e espírito. Vai haver salvação, corpo, alma e espírito. Haverá uma restauração de cura, corpo, alma e espírito. Haverá uma mudança no mover na minha casa, na minha família, os meus serão restaurados. A minha casa será salva. A minha família começará a viver grandes milagres. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haverá um poder sobrenatural da glória de Deus, da manifestação de Deus. Um barulho, um ruído, um grande ruído de ossos secos. Os ossos secos que outrora não havia nervos, não havia carne, não havia vida. Eles começaram a se mover, osso com osso, ossos com ossos. Em cada devido lugar, Deus colocou, Ele remontou esse exército. Não foi um exército de monstros deformados. Não foi, a cabeça não estava nos pés, nem as pernas estavam na cabeça ou nos ombros. As mãos não estavam embaixo das pernas, sobre os pés, mas houve uma organização, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus organizado. Pode estar uma bagunça esse vale na sua vida agora, pode estar uma confusão, ossos misturados, tendões misturados, várias espinha dorsal misturada, mas Ele vai separar todos estes ossos, organizar todos esses ossos e colocar osso com osso no seu devido lugar. Você crê nisso? Amém? Posso ouvir um amém? Você crê que Deus está agora, neste exato momento, organizando a sua casa? Você está vendo um barulho, um ruído, aleluia? Sabe, querido, precisamos perceber a palavra profética entrando na nossa casa, entrando na nossa família, restaurando o nosso lar. Aleluia. Osso com osso. Isso fala de alinhamento, fala de reforma. É por isso que quando Jesus estava na cruz, não houve nenhuma quebra dos seus ossos para cumprir uma palavra profética que dizia no Antigo Testamento: nenhum dos meus ossos será quebrado. Então Jesus estava morto, Deus está aqui querendo ressuscitar,
né? Uma ressurreição poderosa, e você precisa de uma conversão também poderosa, de um grande barulho poderoso, de um grande avivamento. Pastor muito famoso diz assim, alguém perguntou para ele assim, o que é avivamento? Ele falou assim, vou responder o que significa avivamento. Avivamento é quando, sabe o que é avivamento? Preste atenção. Ele dizia assim, tá vendo uma vaca pastando, né, comendo no pasto? E a pessoa respondeu, estou vendo. Você está vendo agora também um passarinho, né, no fio, né, apoiado no fio do poste? A pessoa respondeu, estou vendo. Eu vou dizer para você o que é avivamento. Avivamento é quando você vê a vaca no fio do poste e o passarinho no pasto comendo. É tudo uma inversão, né? É o inverso, é o reverso, é aquilo que não pode ser explicado. O avivamento começa de dentro para fora, então é de dentro para fora que Deus começa a trazer uma cura extraordinária, um alinhamento extraordinário. Amém? E Deus diz assim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Estou falando de Adão e Eva, né? Um só osso, uma só carne. A igreja de Jesus é o corpo, são os ossos cujo cabeça é o Senhor. A pior das mentiras, ou uma das mentiras mais maléficas de Satanás, é dizer para você que você sozinho você é a igreja. É dizer para você que você sozinho vai vencer a guerra. É dizer para você que você, deixando de congregar, você vai ser vitorioso. Você vai parar de sofrer. Satanás fala assim, para de congregar, deixa a igreja, entrega a igreja, saia da igreja, saia de perto desse povo falso, saia de perto desse povo pecaminoso, saia de perto desse povo orgulhoso. Irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus, ela ainda está na terra, ela ainda é feita de pessoas imperfeitas. Ah, pastor, então eu vou para a igreja perfeita. O dia que você for para a igreja perfeita, você estraga ela, porque você é imperfeito. Então a gente tem muito mais gente na igreja para nos apoiar do que para nos... Quer dizer, tem muita mais gente para criticar do que para nos ajudar, do que para nos apoiar. A maioria. Mas isso é ser igreja. Isso é ser Vale de Jaboque. Isso é ser restaurado. Nós estamos ali num crescimento, num barulho de ossos. É difícil alinhar as pessoas. Deus várias e várias vezes tentou salvar Israel e não conseguiu. Muitos morreram no deserto, porque não é fácil trazer alinhamento quando o povo ele resiste, quando o povo é soberbo, quando o povo é orgulhoso. A Bíblia diz que Deus ele resistia a Israel toda vez que Israel se orgulhava. Toda vez que o orgulho de Satanás entrava no coração de Israel, Deus tinha que resistir, porque Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Ele chama os humildes. Não confunda orgulho com autoridade, porque muitas vezes nós estamos cheios do Espírito, e você vai imaginar assim, nossa, pastor Anderson está diferente, ele está altivo, ele está pregando dessa forma. Não, ele não está pregando de uma forma orgulhosa, mas ele está pregando de uma forma cheia do Espírito Santo e de autoridade. Jesus, várias e várias vezes a Bíblia diz que ele era manso e humilde, mas tem momentos na Bíblia que a gente olha e vê assim, poxa, Jesus foi duro com Pedro, ele exerceu autoridade. Todas as vezes que o pecado se levanta, que o rebelde se levanta, que a divisão se levanta, precisamos exercer autoridade. Você crê nisso? E como é difícil alinhar alguém, como é difícil discipular, cuidar, como é difícil cuidar de quem não quer ser cuidado, alinhar quem não quer ser alinhado,
Como tratar alguém que não aceita ser tratado? Como exortar alguém que não aceita ser exortado? Que já sabe de tudo, que já se acha ungido. Você não foi ungido ainda não, meu querido, minha querida. Que não aceita, que errou, que é falho, que é imperfeito. Você também não é anjo, não. Ainda você é feito de carne e de osso. Como é difícil. É por isso que muitos pastores vão embora. É por isso que muitos pastores desistem das suas igrejas. É por isso que muita gente desiste de fazer a obra. Porque a obra, o reino de Deus, ele é tomado por esforço todos os dias. O apóstolo Paulo diz: eu lutei, então o reino de Deus logo é uma guerra. Eu combati, logo o reino de Deus também, se tem alguém combatendo, é porque tem alguém atacando. Então quando você está em combate, você está defendendo a sua casa, defendendo o seu território. E ele diz: eu lutei, eu combati, eu venci o bom combate. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu venci o bom combate. E aí, o que eu entendo com isso, querido? É que de uma forma ou de outra, nós seremos quebrados por Deus, como um vaso. Deus mostra para o profeta Ezequiel que nada sem Deus, sem o Espírito Santo, ele poderia fazer. Sem a palavra do Senhor, sem o verbo. Amém? Ezequiel 37, 3, 4 diz assim: e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então cada osso no seu devido lugar. Porque se os ossos não forem recolocados no seu devido lugar, teríamos um exército de monstros, de ogros, que não seriam vistos como seres humanos, mas seres pavorosos, um terror, um exército aterrorizante. Agora imagine a cabeça no lugar do pé, imagine a perna no lugar do braço, imagine o tronco, no lugar das pernas. Imagine, querido, mas não, Deus fez, colocou todos os ossos no seu devido lugar. Então profetizei como me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço no arraial, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e a anatomia, algo poderoso, cada um no seu devido lugar. Eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre os ossos, por cima, mas não havia neles ainda o espírito. Eles eram seres levantados, seres com ossos, com nervos e com carne, mas ainda não havia neles o espírito de vida, o sopro de vida. Então, para a gente entender esse treinamento, primeiro, houve um ruído. Nosso Deus, ele faz barulho no meio de vales secos, no deserto secos, ossos com ossos. Segundo, cada osso com o seu osso. Amém? Segundo, nervo. O nervo fala do mestre, é a pessoa do ajuste, vírgula com vírgula, do ensinamento. Este é o mestre, ele está pregando, os 5 ministérios, os 5 ministérios que está na palavra de Deus. Este é o mestre, ele está pregando, ele acha que todo mundo aprendeu o treinamento que nós estamos fazendo aqui. Eu estou ensinando para vocês, vocês estão me ouvindo, logo vocês estão aprendendo algo novo, amém? Então vamos lá, carne, a carne fala do pastor. O pastor, ele trabalha o tempo todo, tanto no ramo do espiritual, como no ramo do carnal. Ele atende tanto os espirituais, como também atende os carnais, porque a igreja está num processo de crescimento. Então é aquele que vai no velório, ele vai numa celebração, ele celebra um casamento, porque a própria palavra diz que o homem deixará sua família e unir-se-á sua esposa, e serão uma carne só.
O pastor, ele cuida da igreja, ele vai dando paciência para que a igreja cresça. Ele é o regador, ele não tem pressa de ver a igreja crescer, porque ele sabe que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então o pastor, ele não tem medo também do diabo. Mas é interessante que é aquele homem que te dá feijão com arroz todos os dias e muitas vezes não é valorizado, muitas vezes não é honrado. E eu tenho para mim que Satanás gosta de ver um pastor sendo humilhado, ultrajado, envergonhado no meio da multidão, devendo, passando por dificuldades financeiras. Parece que o Senhor nos escolheu como uma escória, nos escolheu como os últimos. Tudo bem que ninguém é melhor que Jesus, mas as pessoas precisam respeitar os homens de Deus. As pessoas precisam honrar os homens de Deus. É mais fácil você honrar um influencer, você ouvir um influencer do YouTube que nunca te viu, que nem te conhece, que nem sabe onde você mora, mas você não consegue honrar o seu pastor, que está ali nas horas mais difíceis, que sai na chuva, na madrugada para te levar no hospital, ou para levar o seu filho no hospital, que muitas vezes abre mão de viver o final de semana com a sua família para estar em consagração e oração pelo culto de domingo. Esse é o pastor, né? É a carne representada aqui. Terceiro, ossos. Fala de evangelista, de ruído de ossos, de barulho. O evangelista é ganhador de almas. Ele ganha hoje, né? E ele chega para o pastor, entrega essa alma ao pastor. Pastor, ganhei essas almas aqui, toma aqui, vai cuidar. O evangelista, ele não tem tempo de ser pastor. Ele não tem tempo para cuidar de almas. Ele ganha almas, é ganhador de almas. Ele faz barulho, ó. Faz barulho, muito barulho. E a pele, pastor? Fala do apóstolo. Ele está sempre viajando. Tô brincando, gente. Mas o apóstolo é a base sustentadora. Amém? Nós temos um apóstolo que sempre está nos mentoreando. Na verdade, não são uns, não é somente um, mas são vários, que traz uma mentoria, que traz um cuidado pastoral, uma ajuda pastoral. E por último, o Espírito. O Espírito fala de profeta. A situação aqui é muito forte, o que Deus tem me mostrado. O Espírito fala de profeta. Você sabe como é uma igreja de profeta? Você sabe quando o seu pastor é um profeta? Você consegue reconhecer quando o seu líder é um profeta? Quando esse profeta sai ungindo todo mundo, derramando óleo. Ele compra 1 litro, 2 litros de óleo por mês. Então, quando o ministério profético é ativo, as pessoas prosperam. Você chega na igreja a pé, consegue comprar uma moto, uma bicicleta. Você chega na igreja de bicicleta e Deus te dá um carro. Crede nos profetas e prosperareis. Tá eu e Kiara aqui. Kiara viu alguma coisa lá no quintal. Ai, Senhor Jesus. Ai, aleluia. Então são 5 ministérios. Amém? Esses ministérios aqui são poderosos. O mestre, né? O pastor, o evangelista, o apóstolo e o profeta. Eles andam juntos no ajuste do corpo, no ajuste dos ossos, no ajuste dos nervos, né? Da carne, nos ajustes da pele. Tudo vem ajustado. A igreja começa a crescer, milagres começam a acontecer. Outra coisa, não é o osso, não são os ossos que decidem ir ou decidem ficar, mas é a palavra que dá ordem aos ossos para que eles se conectem. Amém? Glória a Deus. Você conseguiu compreender que o Espírito Santo ele vai te levar a lugares poderosos,
a lugares no Espírito poderosos. O Espírito Santo vai mover você, ele vai mover a sua casa, ele vai mover a sua família. Então nós vamos entrar agora no espírito de oração, porque nós temos aqui a presença dos anjos, mas nós temos a presença de uma pessoa muito importante que está do nosso lado aqui. Eu vos apresento o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu já o conheço, mas você deveria conhecer mais. Pastor, mas eu tenho intimidade com ele, mas você pode melhorar essa intimidade. Você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você pode entregar o seu corpo, sua alma e o seu espírito. Você pode totalmente viver um grande chamado ministerial naquilo que o Senhor vos chamou. Então nós precisamos saber aonde é o nosso lugar. Deus me chamou para pastorear, só que junto com o pacote de pastor, ele me deu vários dons. Pastor, é orgulho dizer isso? Não, pelo contrário, é para a glória de Deus. Ministério profético, ministério levítico, ministério da palavra, ministério do mestre, todos esses, ministério apostólico, todos essas linhas, né, do ministério de Deus, da igreja do Senhor, é para que a igreja cresça, os dons se estabeleçam, milagres aconteçam sobre você, sobre a sua vida. Pastor, eu tenho um dom, mas eu ainda não sei como usá-lo, ou como usar para que a igreja seja glorificada. A primeira coisa que você vai combater é o espírito de orgulho dentro de você. Você não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, somos a escória, né? A Bíblia fala que nós somos como trapos sujos, ou seja, restos sujos aí, né, de vestimentas para estancar sangue, né, de uma mulher no seu período de menstruação, no seu período, né, de maior fraqueza. Nós somos como trapos imundos. Nós somos tudo isso que a Bíblia diz. E mesmo assim, o Espírito Santo escolheu morar em nós. O Espírito Santo escolheu você. Então, pare, escute, ouça o que o Espírito tem para dizer para você nessa madrugada. Deixe o Espírito Santo governar você, governar sua casa, governar sua família, governar os seus, abrir as comportas dos céus, gerar uma multiplicação poderosa de avivamento, de cura, de sinais, de prodígios. Não desista do seu chamado, não entregue a sua coroa, seja fiel até a sua morte, naquilo que Deus te chamou. Também não roube a coroa de ninguém, nem tome o lugar que não é seu. Amém? Não roube o lugar que não é seu, não tome o lugar que não é seu. Deixe o Senhor te usar naquilo que Ele te chamou. Você vai receber os galardões, você vai receber as bênçãos. Existem autoridades ungidas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu costumo dizer que muitas vezes o rebelde não é o que sai, mas muitas vezes o rebelde é o que fica. Então, se este local não cabe você, se no local que você está não lhe cabe, você não está se sentindo confortável, qual é a orientação, pastor? É ir para um local onde você vai ser valorizado, onde você vai trabalhar, onde você vai servir, onde você vai fazer coisas extraordinárias para Deus. Mas existe o tempo de Deus, o tempo de Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele observa cada desistência das nossas vidas. O problema não é desistir. O problema é não voltar a fazer o que você fazia. Amém? O problema é esse. O problema é nós não voltarmos. Desistir, você pode desistir. Cair é complicado dizer. Mas nós precisamos compreender que o Senhor não quer você no meio de um vale de ossos secos. O Senhor quer você no meio de um exército imponente, vitorioso, que está marchando
diante do Senhor Jesus, diante da glória de Deus. Amém? Deus está conosco nessa noite, Deus está com você, Ele está nessa casa, Ele está nessa família. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continue sustentando a nossa casa, continue sustentando a nossa família, continue nos dando força, continue nos levando a lugares de milagres, a lugares de sinais, de prodígios, de maravilhas. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Vai nesse exato momento agora, entra onde nós não podemos entrar, gere a cura onde nós não podemos fazer, faça um reboliço, um ruído, um barulho poderoso de ossos, para que as pessoas sejam curadas, para que vidas sejam restauradas. Nós oramos por esse dia e declaramos que toda a nossa casa vai viver milagres, Senhor. Estou aqui diante do Senhor, neste vale, profetizando aos ossos, profetizando sinais, profetizando prodígios, maravilhas. Nós damos uma ordem nessa casa: ossos secos, volte a viver, volte a fazer a obra, com amor, com dedicação. Apaixone-se novamente pelo noivo, apaixone-se novamente pela sua igreja, tenha orgulho dos seus líderes, dos seus pastores, levante essa bandeira, a bandeira da sua igreja. Eu não estou falando somente para o Voz, mas estou falando para todas as igrejas, todos os irmãos que estão me ouvindo aqui no Brasil, fora do Brasil, nos estados ou fora deste estado. Nós queremos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que o bálsamo do Espírito Santo de Deus virá poderosamente, que Ele possa nos chamar nessa tarde, nessa noite de filho do homem, nessa madrugada de filho do homem, de profeta, para profetizar diante de um deserto, diante de um vale de ossos secos, diante de um local de morte, convertendo a morte em vida, convertendo a vida em salvação, convertendo a salvação em eternidade e convertendo a eternidade numa morada eterna com Jesus. Se você nessa madrugada quer aceitar Jesus, diga e repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos pecados, eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz. Eu me arrependo nesta madrugada e eu quero ouvir a sua voz. Venha falar comigo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, me torne um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um funcionário melhor, um ser humano melhor. Me leve a lugares altos, a lugares de sinais e prodígios. Hoje eu quero declarar que chegou o tempo de você subir dos vales para os montes, junto com esse exército do Senhor. Vamos colocar que esses exércitos do Senhor sejam anjos do Senhor, anjos do Senhor poderosíssimos, que estão armados, que estão fortes, que estão orando, que estão nesse momento, estão em posição de guerra, para que você ore, para que você cumpra a briga, para que você vença a batalha, para que você tome posse do milagre do Senhor. Então, nessa madrugada, deixe este exército de anjos poderosos, porque a Bíblia fala, o profeta, ele recebe a voz de Deus. Ezequiel 37, Deus dizendo: vento, dos quatro cantos, ministros dos quatro cantos, do norte, do sul, do leste e do oeste, venham, espírito, que foi taxado aqui como vento impetuoso dos quatro cantos, venham e sopra sobre essa alma, sobre este corpo, sobre esta vida que se acha ou acha que está morta, e faz um milagre sobrenatural. Oh Senhor Jesus, oh Espírito Santo, faça um milagre, nos entregue um milagre, que o telefone toque, que uma mensagem chegue para você, que bênçãos comecem a chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor Deus possa dar a oportunidade de você testemunhar nos quatro cantos
que o Senhor te abençoou, que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor viu que o milagre chegou na sua casa. Você que está orando por uma enfermidade que não cessa, uma enfermidade que não sara, uma doença que continua ali, igual aquela do fluxo de sangue daquela mulher, por anos, por 12, por 10, por 20, por 15 anos, e essa doença não vai embora. Você tem a oportunidade agora de declarar que você está totalmente curado pelo sangue poderoso, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Amém. Se você crê, diga: pastor, eu creio nesta palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu vivo essa palavra, em nome de Jesus. Tudo que está morto, tudo que está em seco, em sequidão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nós damos uma ordem agora, que você viva o milagre de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.